Fala galera, aqui é o Lucas Borsato, atirador esportivo, e hoje, mais uma vez, vamos falar sobre IDSC. Um segundo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, a primeira aula sobre as regras do IDSC, vou deixar o card aqui para você acessar. E hoje nós vamos falar sobre equipamentos, a pontuação e cobertura no IDSC. Fica no vídeo, você vai saber tudo sobre isso. Primeira coisa é a arma. A arma ela deve estar em plenas condições de fábrica. Na primeira aula nós falamos sobre isso, sobre a questão da arma em específico, em que permite-se muita pouca modificação do seu equipamento. Então, é importante que, caso você insista em querer fazer alguma modificação, procure um armeiro especializado, procure um armeiro que conheça o regulamento do IDSC. Vou deixar aqui, mais uma vez, o link do regulamento resumido e o link do regulamento completo, que aí sim realmente tem muitas páginas, é bem extenso. Importante a leitura também, mas isso você pode sim se ater bastante ao regulamento resumido, que vai te permitir ali uma leitura fácil de primeiro momento para você entender a funcionalidade do esporte, tá? Ainda dentro da questão dos equipamentos, você tem a obrigação de usar um coldre velado, tá? O coldre deve estar de preferência posição que você bem desejar, porém ela deve ser coberta com a sua camiseta ou com algum tipo de jaqueta, algum tipo de blusa que você use e consiga tirar para o lado e sacar o equipamento na hora de acionar o time, tá? Então, obviamente, não é permitido aqueles coldres esportivos, aqueles coldres que o pessoal costuma usar no IPSC, tem um saque extremamente rápido, que te traz vantagens, que coloca a arma posicionada mais para cima, mais para baixo. Então, esse tipo de coldre não pode ser utilizado, tá? Porém, já tem alguns coldres pensados especificamente para o IDSC. Você pode procurar aí alguns exemplos. Além do mais, não é permitido o uso de coldres exóticos, né? Aqueles coldres, o coldre de canela, o coldre axilar, aquele coldre que o pessoal costuma usar em filme policial, né? Isso aí não é permitido. É basicamente somente coldre velado, coldre que você usaria no porte. Basicamente é isso. Existe a modalidade de profissionais de segurança pública, são divisões dentro do IDSC que permite segurança pública e segurança privada participar também de modalidades específicas. E aí é onde permite-se o uso do coldre ostensivo, que é aquele coldre que o profissional de segurança vai usar no seu dia a dia. Então, é permitido dentro de uma modalidade específica no IDSC. O cinto deve ser firme, tá? Isso vai ser inspecionado. A questão do coldre, do cinto vai ser inspecionado. Não é permitido ficar sem o cinto, tá? O cinto é um item obrigatório e ele deve ser rígido, tá? Não precisa ser aquele cinto tático, né? Cinto de couro, um cinto rígido mesmo, que realmente vai trazer segurança para o seu equipamento. Já com relação à vestimenta, não tem muita exigência. Pode ser uma camiseta comum, uma camisa, uma calça normal, um short, tanto faz, tá? O sapato fechado, obrigatoriamente, mas o coldre, caso você use o coldre externo, você não sendo da segurança pública ou segurança privada, você pode usar um coldre externo, contudo você precisa obrigatoriamente usar uma jaqueta, alguma coisa para cobrir, tá? E aí sim você vai fazer o saque velado. Também, obviamente, é permitido o uso de coldre de suporte para carregadores, tá? E também você pode usar um tipo de sacola, um dispenser para você descartar carregador que esteja parcialmente cheio ou também
carregadores vazios, tá? Você pode utilizar isso no seu cinto. Já partindo para a pontuação, nós temos que a pontuação do atirador ela é dada pelo tempo. O tempo que ele leva para concluir aquela pista. Então, a cada erro, a cada acerto, você vai acrescentando ou não tempo adicional ao seu resultado. Então, se você tem somente acertos no local onde é apropriado, você não vai acrescentar nada ao seu tempo. Você vai ter um tempo limitado ao que você realmente concluiu da pista. Se você acerta em locais inapropriados, você começa a acrescentar tempo ao seu resultado. Então, o alvo, eu vou colocar um desenho do alvo aqui, ele simula um humanoide, né? Um retângulo na vertical com um outro quadradinho em cima que simula um corpo humano, tá? Então, vai ter a área central, que você deve acertar sempre, são 2 tiros em cada alvo, e você, acertando no centro do alvo, você não acrescenta nada ao seu tempo. À frente do alvo central, se você acertar nesse alvo, você vai ter 2 segundos acrescentados ao seu tempo. Se você acerta a parte mais externa do alvo, você acrescenta 5 segundos. Agora, se por um acaso você errar o alvo ou acertar naquela bordinha, se você olhar de perto o alvo, você vai ver que tem uma bordinha em volta de todo o alvo. Aquela bordinha significa como se fosse a roupa do adversário, né? A roupa do agressor. Então, você acertando a roupa é considerado miss, é considerado erro. Então, você tem 10 segundos acrescidos ao seu tempo. Existem alguns alvos que têm uma tarja preta nele, né? Às vezes pode ser cruzado, às vezes pode ser a metade dele, às vezes pode ser na horizontal, pode sobrar só a cabeça, pode sobrar só uma parte. Então, essa tarja preta no alvo significa que esse alvo está abrigado, né? Num local que, se você acertar, você não vai causar nenhum dano ao agressor. Então, se você acerta na tarja preta, significa que você errou o alvo. Então, é um miss, acrescenta 10 segundos. Outro alvo que também é prejudicial para o atirador são aqueles alvos que têm 2 mãos pretas assim desenhadas. Esse alvo significa que pode ser um agressor rendido ou um refém. Esse alvo ele precisa ser ignorado, tá? Você não pode acertar tiro nele. Ele é considerado no chute. E se você acerta, você também tem 10 segundos acrescentados ao seu tempo. Superada a questão da pontuação, nós temos a importância da cobertura. Tá? É isso que diferencia bastante do IPSC. No IPSC, você preza pelo tempo e os acertos. Aqui não. Aqui você deve observar a sua proteção. Tá? Você deve considerar que você está numa situação real de defesa. Você não vai expor o seu corpo. Né? Você vai expor o mínimo possível para que você atinja o alvo e não seja atingido. Por isso que é importante que 50% do tronco esteja protegido, ou seja, da cintura para baixo deve estar totalmente coberto, tá? Seu pé não pode ultrapassar a linha de limite ou a parede que está lá de cobertura para você. Aí, então, da cintura para baixo, 100% coberto. Da cintura para cima, pelo menos a metade do seu tronco deve estar protegido. Então, você não vai deixar o seu cotovelo para fora, você vai encolher o seu cotovelo, você vai se encurvar, né? Você vai fazer esse movimento assim para você poder engajar o alvo sem expor o seu corpo. E aí o que acontece se por um acaso você esquecer de ficar coberto, né? Durante os tiros, durante a passada da pista. O DSO vai ver que você ultrapassou o limite e ele vai dizer cobertura, tá? Ele precisa sinalizar que você não está coberto. E se você realizar algum disparo não estando coberto, mesmo ele tendo avisado,
aí sim você vai tomar uma penalidade de erro de procedimento, tá? Que é a penalidade que nós vimos lá no primeiro vídeo. Se você não viu, volta lá que você vai saber qual é a penalidade para um erro de procedimento. Então, galera, esse vídeo aqui é muito mais prático, né, para o seu dia a dia, nos momentos de tiro. É o que você vai considerar no momento ali da competição mesmo. E se por um acaso ficar alguma dúvida com relação a isso, aos equipamentos, a pontuação e a cobertura, deixa aqui no comentário. Se tiver alguma dúvida sobre outras questões também do DSC ou outras dúvidas referente ao tiro esportivo, deixa aqui embaixo, nós vamos responder você o mais rápido possível. Então, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, compartilha com seus amigos esse vídeo, deixe seu comentário, sua curtida também, que é muito importante. Forte abraço!